Não é fácil, né, gente? A gente começa a falar de história, começa a falar de família e tudo isso, né, tem um princípio que realmente é familiar. E como eu falei lá nas minhas boas-vindas, você tomou essa decisão, porque você tem duas opções, ou é por propósito ou é pela vida financeira. Mas independente do qual seja, né, essa sua decisão, ela tá com certeza, na maioria de vocês, ela tem um fundo familiar. E é exatamente aí que começou a minha história. Quando a gente fala em família e se emociona, a gente sabe que tudo que a gente faz para se tornar um ser humano melhor, ter uma vida financeira mais confortável, isso é você pensando no seu pai, na sua mãe, no seu esposo, na sua esposa, namorado, namorada, né? Independente do que você é, a sua condição social ou suas crenças, opções sexuais, você vai vendo que tudo que você faz é por eles. E quando eu lembro, né, dessa história da gente se preocupar tanto em comprar coisas para nossa família, para nossa casa, aí lá começam as divergências, né? E a gente vai crescendo nesse contexto familiar muito simples que não deixa a gente envergonhado, mas que deixa a gente muito grato tudo que a gente viveu. E depois, né, de ter começado tão cedo como empreendedora, né, uma vendedora de alface, tem gente que é feirante, eu fui vendedora de alface, então tudo bem. Aí com 13 para 14 anos eu já fui vender roupa nas casas e eu continuava, né, aí meu pai e a minha mãe mudaram de casa nessa época, nós fomos morar num sítio. Não era bem um sítio, era um lugar onde tinham várias casas da empresa que meu pai trabalhava e tinha muitas meninas nessa época. E lá a gente fazia curso de corte crochê, de costura, de tudo. Só que detalhe, no meio de toda essa confusão, a gente cortava muito cabelo. E eu descobri que eu acho que eu gostava daquele negócio. Vendo a minha mãe cortar do meu pai, vendo minha mãe pintar o cabelo, e como a gente está falando de curso de corte, né? Aí a gente começou a cortar o cabelo dessa meninada. Meu Deus do céu, pensa só nos estragos que a gente fazia. Mas enfim, isso hoje me leva a perceber que ser cabeleireira já nasceu dentro de mim. Só que ainda não foi bem assim. Aí nessa fase, né, eu comecei a namorar, não tinha nem 16 anos, daí eu me casei, mas eu não desaprendi de cortar cabelo. Lá vai eu, né? O meu ex-marido foi transferido e eu fui junto, e lá estava eu, sem perceber, cortando o cabelo dele, tesoura sobre pente, como a minha mãe fazia, como o meu pai cortava o cabelo dos outros, e foi uma coisa muito natural. Eu fui embora, né, me casei, fui embora, continuei como vendedora, empreendendo. Aí na cidade que eu fui morar, vendia móveis, vendia roupa, fiz um monte de coisa. Tudo na área de venda, tudo na área de empreendedorismo. Beleza, né? Como na maioria dos casamentos que começa muito cedo, né? Também o meu terminou muito cedo. Após 8 anos, eu engravidei do meu primeiro filho e o meu casamento acabou por ali.